Boa noite! Seja muito bem-vindo à nossa primeira live de 2025. Hoje é dia de falar sobre constelação familiar, sobre traumas familiares que são inconscientes e o reflexo disso na vida pessoal e profissional. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje. Jo, Maria, Silvia, sejam muito bem-vindas. Vou fixar o tema aqui. Enquanto isso, lembra de compartilhar com pelo menos 3 pessoas para que elas também possam participar e saber mais sobre esse conteúdo tão rico que reflete na nossa vida sem a gente se dar conta. Me fala se vocês me veem e me ouvem bem, por favor. Constelação familiar. Traumas familiares e os reflexos na vida. Na vida. Fixar comentário. Pronto. Enquanto isso, deixa eu ver se eu tô com as minhas... tô. Enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou, vamos fazer o seguinte. Como faz tempo que a gente não vem aqui, que não faço uma live e tudo, vamos abrir uma mensagem aqui, uma mensagem sistêmica para vocês. Já explico o que são essas mensagens. Fala um número de 1 a 10, por favor, que aí eu vou tirar uma mensagem aqui. Su, o que essas mensagens? São mensagens de reflexão para nós, que nos fazem refletir sobre questões da nossa vida, ter um novo olhar. É sempre importante, né, a gente ter esse processo de despertar, a identificar o que aquela mensagem traz. 8, perfeito. O que aquela mensagem traz para o nosso coração, porque muitas vezes a mesma mensagem vai reverberar, vai bater no coração de cada uma de uma forma diferente. De vez em quando eu faço até nos stories, inclusive, né? Ao invés de postar as mensagens pela manhã, eu posto, escolhe de 1 a 3 para ver que mensagem que vem. Então vamos lá, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, essas cartinhas aqui. A mensagem que tá, e tá totalmente relacionado, né? São cartinhas relacionadas à constelação. Eu peço que abençoe o meu caminho. E aí, vai cada um percebendo no coração quem que você espera que ainda abençoe o seu caminho. De quem você espera que fale, vai, tá tudo bem, eu aprovo, eu abençoo, eu te apoio. Porque muitas vezes, de forma inconsciente, na grande maioria delas, a gente espera a aprovação das pessoas que a gente ama para poder seguir em direção aos nossos sonhos. A gente acaba procrastinando, sabotando a nossa própria vida, sem se dar conta, esperando que as pessoas deem um apoio, ou mesmo de forma inconsciente, por medo de fazer diferente. E é justamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. A constelação familiar está muito ligada a isso. Eu decidi fazer essa live hoje sobre esse tema, falar inclusive sobre traumas familiares, traumas inconscientes, sensações que muitas vezes você tem, você fala, nossa, não sei nem por que tenho medo disso, não sei nem porque eu travo com relação a isso, se nada aconteceu, calma que eu vou falar sobre tudo isso. E eu decidi fazer essa live porque a gente tem uma constelação em grupo, não esse sábado, no próximo, no dia 25, aqui em Americana. Claro, eu faço os atendimentos individuais, online também. Todo o meu trabalho é baseado nesse olhar sistêmico. O projeto lindo que vem aí é também relacionado a isso, mas como tem muitas pessoas me perguntando por conta da nossa constelação em grupo, como funciona, ou quem assistiu a série, se você não assistiu, eu indico fortemente que você assista a série Uma Nova Mulher, que tem na Netflix. Tem 2 temporadas, provavelmente esse ano sai mais uma, em que lá é muito falado sobre a constelação familiar, né? Na primeira temporada tem um constelador que faz algumas constelações. Na segunda temporada já tem mais uma pessoa buscando pesquisas, comprovações com relação a isso. Então é algo muito interessante. E por conta disso decidi fazer essa live para começar a trazer para você essa nova forma de olhar para a vida, essa forma mais consciente. Porque existem estudos que comprovam que mais de 90% das decisões, das ações, dos nossos comportamentos, do que eu tô falando agora, no nosso dia a dia, são feitos de forma inconsciente.
para o nosso corpo economizar energia. Então, eu não vou pensar, eu preciso respirar, preciso gesticular, o que eu vou falar e não sei o que. Não, tudo isso está gravado e aí a gente vai repetindo esses padrões. Só que se você não entende as dinâmicas inconscientes que acontecem dentro de você e muitas vezes os padrões familiares que você tem repetido, é onde você se sabota sem se dar conta, é onde você sente uma trava, é onde parece que tá pesado demais, é onde a culpa acaba tomando conta do seu dia a dia, é onde você se cobra absurdamente, é onde você não se permite ser vulnerável, é onde você não se valoriza, é onde você faz sim muito pelo outro, mas e quando é pra você? Você faz? Quando é pra você, você tem tempo, tem energia, tem disposição? Então a gente vai falar sobre tudo isso. Su, qual que é a relação da constelação familiar com os traumas familiares? Vamos lá. Hoje já é comprovado através da epigenética que nós herdamos, além da nossa aparência, eu pareço mais com meu pai, eu pareço mais com minha mãe, nossa, eu puxei mais minha avó, nós herdamos também os traumas familiares. É passada essa informação de geração para geração como se fosse uma forma do nosso corpo de nos proteger. Então, existem pessoas, por exemplo, que nunca se afogaram, mas têm um medo absurdo de água, de entrar no mar, de entrar na piscina, mesmo sem nunca ter acontecido nada. Existem pessoas que nunca passaram frio, nunca passaram fome, mas têm um medo de faltar absurdo, mesmo nunca tendo passado. Existem situações em que às vezes você tem uma sensação que você fala, nossa, por que isso? Sabe aquelas sensações, e eu vou trazer aqui, vai percebendo isso, eu fui me empolgando aqui já, né? Vai percebendo isso no seu dia a dia, vai percebendo como isso bate no seu coração, e o intuito aqui é que seja realmente um bate-papo, uma troca. Então foi se identificando, tem alguma dúvida, tem alguma questão, fica à vontade para mandar nos comentários, tá? E lembrando, compartilha para que mais pessoas possam assistir, porque realmente é um processo de despertar. Esse olhar sistêmico, esse entender essa questão dos traumas familiares, dessas repetições de padrões, foi um alívio, uma libertação muito grande para minha vida, porque todos nós, enquanto a gente não toma consciência, nós vamos vivendo em prisões emocionais, sem a gente se dar conta. Então, por exemplo, se dentro da sua família você vê que, nossa, tá todo mundo passando alguma dificuldade, ou se, por exemplo, nossa, Su, o meu pai faleceu muito cedo, eu perdi um irmão, aconteceu algo muito forte na minha infância, aquele registro fica dentro de você e é como se você não sentisse permissão para ser feliz. Sabe quando tá indo tudo muito bem e você fica assim, quando que a próxima coisa ruim vai acontecer? Porque a sua permissão emocional tá presa. Está dentro de uma prisão emocional através de todas essas informações, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho mais. Primeiro, então, a gente entendeu aqui que herdamos os traumas familiares e informações também, né? Além dos traumas, que tanto com relação à família paterna quanto com relação à família materna, também informações que você recebeu quando estava no útero da sua mãe. Então, minha mãe passou muito nervoso, na época ela estava brigando muito com meu pai, estava preocupada com isso, com aquilo. Vai registrando dentro de você essas informações e vão vindo esses medos também. Su, minha mãe teve depressão, por exemplo. Dentro da minha família tem muita questão de problemas emocionais. Isso quer dizer que eu terei, então? Isso quer dizer que existe esse registro dentro de você, mas que você não está fadada a isso. O que eu vou trazer aqui, em alguns momentos pode parecer um pouquinho desconfortável, mas depois você vai entender que é libertador. Porque enquanto você não toma consciência, você é mais leal às dores da sua família do que livre. A partir do momento que você toma consciência, esses traumas, essas dores vão se repetindo até que alguém olhe para isso e cure. E aí, a hora que você cuida de você, você não cuida e cura só você, mas sim as próximas gerações que virão, para que não sejam transferidos esses traumas também. Então, isso sempre teve questões emocionais muito fortes na minha família, questões de pessoas que, por exemplo, quiseram tirar ou tiraram a própria vida.
Isso pode acontecer comigo também? Essa informação está registrada. E aí vem muitas vezes a culpa, a não permissão de ser feliz, de que as coisas sejam leves. Aí é tudo com muito esforço, porque a culpa não fica muito grande. Mas isso não quer dizer que você é refém dessa história. Isso quer dizer que a partir do momento que você olha para isso, você pode transformar toda essa dor, tudo isso que foi pesado, em potência para a vida. Porque sem a gente se dar conta, grande parte das pessoas gastam toda a sua energia lutando contra suas dores ao invés de olhar para a vida. Pontos importantes com relação aos traumas familiares. O que trava geralmente a nossa vida? E quando eu falo vida, é tanto questões na sua carreira, quanto questões emocionais, questões de saúde, questões financeiras, as suas relações, a forma de comunicar. Vou dar um exemplo de saúde para vocês terem uma ideia com relação à constelação. Já tiveram pessoas que vieram para constelar, por exemplo, vou dar um exemplo de mulheres, problemas na tireoide. E aí, tireoide, o que acontece, né? Eu vivo inflamando minha garganta, algumas questões relacionadas a essa região aqui. A hora que a gente vai olhar para as histórias das mulheres dessa família, as mulheres precisavam se calar e quando a gente olha, a gente herda geneticamente informações de até 7 gerações. Então, quando você olha para 7 gerações da sua família, o que acontecia, gente? Era o pessoal, por exemplo, eu sou descendente de italiano e de americano. Os italianos, os americanos ou qualquer povo que veio para o Brasil não veio de uhul, vamos passar férias naquele país maravilhoso. Não, eles nem sabiam o que acontecia aqui, porque não tinha WhatsApp, não dava para fazer videochamada, não existia isso. Eles vieram em busca de algo melhor, porque lá onde eles estavam, não estava tudo bem. Ou muitos vieram forçados, escravizados, enfim. Então, a hora que a gente olha para as histórias da nossa família, existem histórias de muita dor. E aí a gente vai repetindo esses padrões familiares sem se dar conta. E quando a gente olha, por exemplo, para as histórias das mulheres, até pouco tempo atrás não é nada absurdo. As mulheres não tinham documento, não podiam votar, não podiam fazer um monte de coisa, não podiam falar. E aí, a hora que a gente vai olhar dentro da constelação, por exemplo, essa questão de problema na tireoide, a gente, trazendo um caso real mesmo, a gente foi olhar várias mulheres daquela família que não puderam se expressar, que precisavam se calar, que muitas vezes eram tidas como loucas, só do desejo de colocar a sua opinião. E aí, a partir do momento que você olha para isso, as coisas podem fluir. A doença, no caso da tireoide, não precisa mais estar ali emocionalmente falando. É claro que é necessário acompanhamento médico, tudo, mas, por exemplo, nesse caso que eu estou trazendo, essa pessoa que veio para constelar, várias pessoas da família dela do lado materno tinham o mesmo problema. E aí, a partir do momento que fez a constelação, que fizermos os movimentos ali emocionais, os exames dessa pessoa começaram a melhorar absurdamente. Por quê? Essa doença não tinha mais por que emocionalmente estar ali. Tudo que acontece na nossa vida são sintomas de coisas que precisam ser olhadas. E a partir do momento que você consegue ter essa percepção, você vai olhar para tomar consciência para que possa ser mais leve. Inclusive a correria. Se eu vivo na correria, que vocês responderam, que vocês mandaram na caixinha, hoje eu vou responder mais algumas. Eu vivo na correria, eu não consigo parar, eu não consigo me permitir ser vulnerável, sou eu que sempre cuido de todo mundo. Meu talento é cuidar de todo mundo. Não. Geralmente quem cuida de todo mundo, quem faz tudo por todo mundo, quer curar aquela ferida, aquele vazio, aquela sensação de abandono que sentiu lá atrás, daquela criança que precisou lidar com tudo sozinha, que precisou ser forte sozinha, que tinha medo de desagradar, que tinha medo de incomodar, que não tinha com quem contar, que faltou colo. E aí na fase adulta, continua repetindo essa estratégia de sobrevivência, aí faz tudo pelos outros e continua se abandonando e a ferida vai aumentando cada vez mais. E a gente vive hoje em uma sociedade em que uma das grandes feridas é a falta do colo materno. E quando eu falo isso, não é sobre a intenção da mãe, é sobre o que foi acontecendo ao longo da nossa história. Lembra que eu falei? A gente viemos, né, de pessoas que vieram da Europa, da Ásia, da África, enfim. E muitas pessoas, por exemplo, nesses navios, muitas mães precisavam dar os seus filhos, esconder os seus filhos,
dá um jeito para que aquela criança sobrevivesse, e aí que informação que fica registrada? Eu não posso dar colo pro meu filho, eu não posso amar, porque senão vai doer demais. E aí a gente vem de gerações, aí passa para uma outra geração, eu não tenho direito, eu não posso falar, vamos fazer de tudo pra gente poder agora ter os nossos direitos. E aí vai para um outro extremo de, nossa, eu não tenho tempo para estar presente emocionalmente para os meus filhos. Então eu já vi vários casos também em constelação de várias gerações em que houve, e aí eu vou trazer 4 situações aqui que podem travar a sua vida, falar sobre lei sistêmica, que vocês vão perceber. Eu sei que é um monte de informação, no final eu vou encaixar pecinha por pecinha, fiquem tranquilos, tá? Eu já atendi casos em que várias gerações houve esse movimento de amor interrompido, houve essa falta de colo. Então, uma descendente de italianos, lá atrás houve falta do colo, a mãe não pôde cuidar, a avó cuidou. Aí na outra geração a mãe também não estava presente emocionalmente, porque se emocionalmente eu sinto que eu não recebi o colo da minha mãe, deixa eu pegar meus bonequinhos aqui que eu uso para constelação. Imagina que essa aqui ou esse aqui é você, esse aqui é a sua mãe. Aconteceu algo com ela e ela não estava presente emocionalmente, muitas vezes ela não estava presente nem fisicamente. Às vezes ela ainda estava buscando o colo, o amor da mãe dela. Ela estava vivendo problemas no relacionamento. Ela estava sozinha. Ela faleceu, enfim. E você não recebeu esse colo. O que acontece com você enquanto você não cuida? Ao invés de olhar para frente, que é a vida, o seu racional fica olhando para a vida, é onde você coloca as metas de 2025, o que você quer fazer, é onde você fala que, nossa, precisa parar essa correria, mas emocionalmente você não está olhando para sua vida. Você tá olhando aqui para trás ainda buscando esse colo. E aí, de forma inconsciente, emocionalmente, se você tem filhos, você também não está ali presente, porque ainda existe essa ferida. Existem 3 pontos que é importante olhar quando a sua vida está travada, quando está pesado, quando existe algum padrão que sempre se repete. Quando eu falo padrão, quando eu falo, por exemplo, repetição de traumas familiares, isso, na minha família, quando eu olho lá para trás, sempre houveram muitos problemas financeiros. Comigo não é financeiro, comigo o financeiro tá indo bem, eu vou bem na minha profissão, comigo a minha questão é saúde, são as minhas relações, ou eu não consigo parar. Ok, pode não ser necessariamente a mesma situação, mas a sensação é igual. O medo de faltar, a sensação de vazio, a sensação que você não pode contar com ninguém, a sensação que ninguém ajuda. Então é essencial começar a observar. Você sabe sobre a sua história, sobre a história dos seus pais, as histórias da sua família, as perdas que houveram, porque havia muitas perdas de bebês, relações, né? A gente vai aprendendo e já vai sendo registrado dentro do nosso DNA, por exemplo, que o dinheiro é ruim. O dinheiro causou brigas na família. Meu pai se separou da minha mãe e aí foi uma briga gigantesca por conta do dinheiro. Percebe que ao invés de você olhar para o dinheiro como algo positivo, torna pesado. Aconteceu, meu pai foi ausente, ou eu vi as brigas, meu pai maltratava minha mãe, aí você começa a olhar para o masculino de uma forma ruim, aí você começa a ser guerreira, a batalhar porque você ocupa o lugar ali do seu pai. E é onde fica difícil ter consistência nas coisas. Então, o que é importante? Vamos falar primeiro sobre as leis sistêmicas ou ordens do amor. A constelação familiar, ela já existia, mas quem divulgou, vamos dizer assim, mais ela para o mundo foi o Bert, para quem conhece, para quem não conhece, enfim, não tem problema de guardar nomes. E aí o que ele percebeu? Que existiam 3 leis, né? E isso foi através de vários processos terapêuticos, principalmente em grupo, que foi criando esse formato terapêutico também, que é a constelação familiar. Ele percebeu 3 ordens do amor que regem todos nós e que são essenciais para que a nossa vida e as nossas relações sejam saudáveis. Eu vou trazer aqui para você, começa a observar isso na sua vida, e aí pode ser que em algum momento você pense, nossa, mas como que isso? Que aí você já vai querer se constelar sozinha, entender a sua questão. Não é assim. Eu vou trazer aqui
É claro que quando a gente olha para essas ordens do amor, olha de uma forma mais superficial, e dentro da constelação é onde a gente começa a aprofundar. Eu falo que a constelação é como se a gente desligasse a chavinha do nosso racional, porque quando trava, quando tá pesado, quando tá exaustivo, não é sobre entender. O racional, ele direciona a gente, mas o que impulsiona ou o que nos trava são as nossas emoções, é o nosso coração, a nossa alma, do que você quiser chamar, são as nossas crenças, são os nossos traumas familiares. Então, a constelação é justamente para que você olhe para o seu sentir, porque entender, eu sei que principalmente o pessoal que me acompanha aqui, estuda pra caramba, já participou de um monte de coisa, já fez um monte de curso, já foi imersão, já fez isso, já fez aquilo. Não é sobre entender. E eu sei que o público que me acompanha aqui se cobra demais. E aí se cobra para dar as respostas perfeitas, para estar tudo perfeito. E não é sobre ser perfeito. E eu sei do que eu tô falando, porque durante muito tempo eu passei por isso. De ser a boa menina, a melhor aluna, de me cobrar, de estudar isso, de estudar aquilo. E aí começar a me cobrar, principalmente quando eu fiz minha transição de carreira, para começar a trabalhar como terapeuta. Aí eu me cobrava porque na minha cabeça, de uma forma inconsciente, por eu ser terapeuta, eu não podia ter problema, eu não podia ficar triste. O quanto de gente que vem, nossa, Su, eu fiquei triste, não sei o quê. Gente, é normal, gente, é ser humano. Hoje, as redes sociais são ótimas porque a gente consegue se conectar. A tecnologia é muito importante, a gente atende, eu já consigo atender pessoas do mundo todo online. Mas também escancarou as nossas feridas emocionais. A ferida de rejeição, a hora que você posta alguma coisa e dói porque as pessoas não curtiram. A ferida de abandono. A desvalorização, porque aí você olha a foto que todo mundo só vai postar quando tá tudo bem e você começa a se comparar, se diminuir. Por isso que é cada vez mais importante a gente se cuidar. Mas voltando às leis sistêmicas, qual que é a primeira lei sistêmica, ou ordem do amor? E na verdade, essa primeira lei sistêmica é uma necessidade básica do ser humano. Eu quero que você pense comigo antes de eu falar, quem já conhece, quem já participou aqui, quem já participou, já constelou comigo, já participou dos nossos grupos, já participou da mentoria Leveza, guarda, não conta, que eu quero que você pense aqui. Qual que é o seu maior desejo no mundo? Qual que é o maior desejo que todo ser humano tem? Quem quiser pode ficar à vontade para colocar aqui nos comentários. Quem não se sentir à vontade, tá tudo certo, pensa. Qual será o maior desejo que todo ser humano tem? O que toda pessoa quer no mundo? Isso, sucesso, saúde. O que todo ser humano, o que toda pessoa quer, na sua parte mais profunda, na sua parte mais íntima, na sua parte mais vulnerável, na sua essência, é ser amado, é receber amor. E grande parte das pessoas trava, pesa, sabota a própria vida, seja em qual área for, para continuar pertencendo, para continuar recebendo amor. Isso de forma inconsciente. Só que isso é o que a gente chama dentro da constelação de amor cego ou amor infantil. Por quê? Lembra que eu dei o exemplo do bonequinho? Eu deixo de olhar para a minha vida, eu não enxergo a minha vida para continuar repetindo padrões, para receber amor. Eu não me permito prosperar mais, eu não me permito que as coisas sejam leves, porque olha o que os meus pais sofreram. Ou eu quero fazer tão diferente que a hora que eu vejo eu tô igualzinha. Por quê? Para pertencer. Esses dias, essa semana eu fiz uma constelação individual e aí a gente foi trabalhar uma questão que ela estava travada profissionalmente. O que existia? O medo de prosperar, das coisas darem certo, porque procrastinação está muito ligada aos nossos medos e às nossas feridas infantis. Porque se eu der certo, eu vou ser diferente, e aí se eu ficar sozinha? Teve um caso que eu atendi de uma pessoa que sempre teve uma relação meio conturbada com os pais, sentiu que não recebeu o colo da mãe e estava com problemas financeiros seríssimos. O que acontece? Aquelas faturas emocionais que ficaram pendentes,
o colo, o carinho, o direcionamento, o acolhimento, de uma forma inconsciente, ele sabotou a própria vida, porque a hora que passou aperto, quem que ajudou? A mãe e o pai. Era a forma de receber esse colo que faltou lá atrás, percebe? Então essa primeira lei sistêmica, ou ordem do amor, é justamente isso, é que todos têm o direito de pertencer. E em grande parte dos casos, a gente sabota a nossa vida para pertencer. Percebe no seu dia a dia o quanto a gente muda de comportamento. Quando você tá com a família, você tem um tipo de comportamento, no grupo dos amigos outro, no trabalho outro, aí vai fazer um curso outro. O que é natural, porque são ambientes diferentes, mas por que a gente vai se ajustando? Isso não quer dizer que você está sendo uma pessoa falsa, a gente vai se adaptando a determinados ambientes, mas por conta da nossa necessidade de pertencer. Ou quando alguém começa a te contar alguma coisa, aí eu comecei a contar de uma viagem para você. O que você já vai começar a lembrar das suas viagens, para compartilhar, para quê? Para se conectar comigo, para continuar pertencendo. Só que geralmente a gente aprende a pertencer pela dor. Eu falo que junta aquelas rodinhas da desgraça, sabe? Principalmente dentro da família. Um começa a reclamar, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor de cabeça, que não sei o quê. E aí você entra nisso pra pertencer. Se de forma consciente a gente já percebe, imagina o inconsciente. Então, muitas vezes, para pertencer, você acaba sabotando sua vida. É uma das coisas que a gente olha dentro da constelação. Por que tá acontecendo que eu não tô olhando, as coisas não estão indo na direção daquilo que eu desejo? Ou porque tá pesado demais, porque mesmo mudando de empresa, eu sempre me sobrecarrego, as pessoas nunca me auxiliam, eu nunca me sinto reconhecida, eu sinto esse vazio tão grande, parece que não tá bom o suficiente, eu mesmo com um monte de conhecimento eu não consigo colocar em prática, ou eu não consigo me posicionar. Necessidade de pertencer. Perfeccionismo geralmente está muito ligado a isso. Autocobrança, porque lá atrás, escreva aí se tiver com papel e caneta, escreve aí em algum lugar. Isso é extremamente importante. Uma criança não sabe não amar os pais, independente de como eles foram. Pode ser que seu adulto, sua adulta hoje esteja magoada. Só que uma criança não sabe não amar os pais. Então, se lá na infância você não recebeu colo, sentiu que não teve atenção, a mãe saía para trabalhar, o pai saía para trabalhar, os pais faleceram cedo, enfim, o que foi, o que essa criança sente? Ou que muitas vezes você ouvia coisas que não eram tão legais, a sua criança não deixa de amar os pais. Ela começa a se culpar por não ter recebido esse amor incondicional. E aí, o que essa criança começa a fazer? Deixa eu ser perfeita, eu não posso dar trabalho, deixa que eu cuido dos meus irmãos, do cachorro, do papagaio, do periquito, deixa que eu faço tudo, para ver se eu recebo esse amor. E aí, na fase adulta, é aquela pessoa que se cobra absurdamente, que tem a sensação que se não fizer, ninguém vai fazer, que faz tudo pelos outros, é o SOS da família, dos amigos, de todo mundo. Só que você acaba se abandonando por essa necessidade de pertencer. Só que esse é um amor cego. Na constelação e dentro do acompanhamento sistêmico também, o que a gente trabalha para que tenha o amor saudável ok, eu amo as pessoas da minha família, honro a minha história, e claro, a gente cuida disso de uma forma profunda, porque precisa sentir, não adianta fugir que você vai acumulando lixo emocional, e aí você consegue dar um lugar para tudo que você viveu e olhar realmente para sua vida. Então, pertencimento. Medo do julgamento está relacionado a pertencimento, medo do que as pessoas vão pensar, medo de chatear o outro. Não é porque não quer chatear, no fundo, a gente tem medo de não pertencer, da pessoa deixar de nos amar, de você sentir a dor que você sentiu lá atrás, de abandono, de rejeição, de exclusão, de injustiça. Tá fazendo sentido? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Ou pode colocar nos comentários. A segunda lei sistêmica, ou ordem do amor, é da hierarquia, que acontece bastante também. Isso, o que é essa hierarquia? Quer dizer que quem veio antes tem precedência. O que é isso? Quem veio antes é mais importante. Quando a gente olha para as histórias, por exemplo, se eu olho hoje para a história dos meus pais, por mais que eu não saiba 1/3 do que eles passaram, eu sei que eles passaram por situações muito mais difíceis do que eu passei.
A época era muito mais difícil. A época da minha infância, por exemplo, ela era muito mais difícil que hoje. Lá na minha infância, na minha adolescência, até um pouquinho da fase adulta, não tinha um GPS. Precisava pegar uma lista telefônica, um mapa para ir para algum lugar. Não tinha celular, era telefone de fio. Isso dando exemplos bem pequenos. Então, quando a gente olha, eles passaram por situações muito mais difíceis. Eles viveram bons anos sem a gente. Só que o que geralmente acontece com os filhos? Vou pegar os bonequinhos de novo. Pai, mãe. Eu olho para os meus pais com pena pelo que eles passaram. Eu tomo as dores do meu pai ou eu tomo as dores da minha mãe. Eu fico no meio do relacionamento deles. E isso, gente, é com os pais vivos ou não. Porque a gente não tá falando sobre presença física. A gente tá falando sobre como emocionalmente está registrado. A gente não vai conseguir mudar, né, quem tem os pais vivos, como eles são. É sobre a sua forma de enxergá-los emocionalmente falando. Então, se existe pena, julgamento, vontade de salvar, acha que eles não dão conta. O que é isso? Você se sente maior que eles e aí você sai do seu lugar. Pensa assim, é como se a nossa família estivesse num grande estádio de futebol. Sabe que tem aquelas cadeirinhas, né? Tem aquela arquibancada com as cadeiras numeradas. Pensa que tem uma cadeira que tá com o seu nome. E aí, a hora que você julga seus pais, quer fazer totalmente diferente deles, está no meio da relação deles, sente pena pelo que eles vivem ou pelo que aconteceu com eles, se eles faleceram, olha com dó de tadinhos como eles sofreram. Você sai da sua cadeira e vai ocupar a cadeira deles. É onde você tem a sensação que tá pesado demais, que é sempre com muito esforço, que você tá patinando, que tem alguma trava, é onde a vida realmente não flui. Seja em uma área, seja em várias áreas, você fala, nossa, que o tempo tá piorando, tá? Porque a ferida emocional tá enorme e sua cadeira tá ali vazia, cheia de pó. Então, a hierarquia é justamente você estar no seu lugar de filha, no seu lugar na ordem dos irmãos, mesmo que tiveram irmãos em que não puderam nascer, né? Não vou falar a palavra aqui, porque senão o Instagram derruba. Então, até esses irmãos que não nasceram fazem parte. E se tem algum que é excluído, você sai da sua cadeirinha também. Então, como é no dia a dia? Eu quero que você imagine que seu pai e sua mãe estão bem aí na sua frente. Qual que é a primeira sensação que vem? Como você os enxerga? Como você enxerga tudo que eles viveram? A gente tem, isso é muito cultural, uma mania de ter dó das pessoas. De olhar as pessoas com um olhar de vítima, de pena. E quando a gente faz isso, a gente tira a honra dessas pessoas, da dor que eles viveram. E se essas pessoas são a nossa família, você está tirando a sua força. Diminuindo tudo que eles precisaram passar para que hoje você, eu, todo mundo estivesse aqui. Então a hierarquia é estar no seu lugar, olhar para a sua vida e entender que ok, houveram histórias que doeram, mas quanta força. Eu tenho certeza que eu não daria conta de passar um terço do que minha mãe passou, do que minha avó passou, do que minha bisavó passou. E a terceira lei sistêmica, ou ordem do amor, é do equilíbrio de troca, que também vale para todas as relações. O que é o equilíbrio de troca, Su? Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, é uma balança. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, até para a área profissional. Então, eu sou prestadora de serviços, eu te atendo, você vai realizar o pagamento. Se você trabalha em empresa, você presta o seu serviço, mesmo sendo registrada, e aí você recebe o pagamento. Você vai no supermercado, você não vai pôr o arroz debaixo do braço, você vai pegar e pagar. Eu vou te mandar uma mensagem, você vai responder. Todas as relações saudáveis precisam ser dessa forma, com exceção da nossa relação com os nossos pais, já vou explicar. Só que o que geralmente acontece? Aquela criança que aprendeu a não dar trabalho, não incomodar, dar conta sozinha, se cobrar.
é aquela pessoa que na fase adulta não se permite receber. Que quando alguém faz alguma coisa por você, você já se sente em dívida, que você se sente mal, que você não deixa, que você tem a sensação que a hora que você precisa não pode contar com ninguém, que você não se permite ser vulnerável. E aí se receber reflete inclusive no financeiro. São pessoas que têm dificuldade de cobrar, de se posicionar, porque aprendeu a fazer um esforço para receber pequenas gotinhas, pequenas migalhas de amor. E aí é importante trabalhar esse equilíbrio para que as relações sejam mais saudáveis. Su, por que você falou que tem exceção com relação aos pais? O que os pais fizeram por nós quando nós éramos crianças foi doação. Eu sei que tem muitas pessoas que se sentem em dívida com os pais, né? Muito se fala sobre honrar os pais, é bíblico inclusive. E a melhor forma da gente honrar os nossos pais é cuidando muito bem da maior riqueza que eles nos deram, que se chama vida. Então, a partir do momento que você se cuida, que você foca naquilo que te faz bem, é a sua forma de retribuir o que você recebeu, de dar continuidade à vida. Como com relação aos seus filhos, você não ficou lá, nossa, olha tanto de fralda, não sei quantas noites mal dormidas, não sei o que, não sei o que. Não, é uma doação. E a forma de seus filhos retribuírem tudo isso é vivendo a vida. Então comece a observar essas 3 leis sistêmicas ou ordens do amor, como estão regendo a sua vida, o seu dia a dia. Porque justamente com relação a isso que está relacionado ao que nos trava. Porque é quando a gente está ali conectado com a dor do nosso pai ou com a dor da nossa mãe, é o primeiro ponto. Em qualquer área da sua vida, até a área profissional, sim. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de receber feedback, por exemplo. Porque conecta com aquela bronca que levava do pai e da mãe. Não tá com a dor dali do gestor e da pessoa, não. É como se estivesse ouvindo bronca de novo. Dificuldade de falar em público, a mesma coisa. Geralmente filhos de pais muito rígidos têm essa dificuldade por quê? Se eu falar errado e tomar bronca, claro que isso não vem de forma consciente. Então, primeiro ponto, começa a olhar como que eu tô com relação aos meus pais. Se eles estivessem bem aqui na minha frente, como que eu ia me sentir? Se eles me olhassem assistindo essa live, se eles me olhassem tomando as decisões que eu tomo hoje. Ou um outro extremo, quando você rejeita os seus pais ou um deles, ai, meu pai me abandonou, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, isso também trava a sua vida porque você está rejeitando uma parte sua. Ponto importante, aqui não é sobre morrer de amor, isso meu pai fez isso me feriu. Cada um lida com as consequências daquilo que plantou. Não tem como você plantar maçã e colher laranja. Você plantar maçã, você vai colher maçã. Na vida isso vale para tudo. Mas o que é importante nesse sentido de rejeitar, lembra que eu falei que uma criança não sabe não amar os pais? É entender que precisou existir um homem e uma mulher para que você estivesse aqui hoje. Que foi o suficiente, estou falando de uma forma racional, mas claro que dentro da constelação do acompanhamento sistêmico a gente trabalha tudo isso. Que foi o suficiente para que hoje você estivesse aqui. Claro, cuidar, acolher as dores da sua criança. Mas tudo que você rejeita, seja os seus pais ou seja qualquer coisa na sua vida, se apropria de você. Porque até doença, quando você fala, eu quero me livrar desse negócio. Quanto mais você rejeitar, mais se apropria, é entender por que tá vindo esse sintoma. Por que eu tô sentindo isso? Por exemplo, quem range os dentes é aquela pessoa que vai guardando tudo. A forma do corpo responder, deixa eu travar. Dor nas costas. Tô carregando o mundo nas costas. Todas as questões, os sintomas, sejam físicos, emocionais, financeiros, nas relações, na forma de se comunicar, trazem uma informação. Então é importante que você comece a observar e não a rejeitar, excluir, e entender isso. Isso não quer dizer que você precise morrer de amores e falar, eu quero ficar doente, eu adoro o que meu pai e minha mãe fizeram. Não, é só entender, ok, foi necessário. 2 outros pontos que travam a vida e que estão relacionados a essa lei sistêmica. A próxima, eu comecei a falar com vocês, é o que pega grande parte das pessoas, que é o movimento de amor interrompido. Uma ruptura na conexão, principalmente na relação com a mãe. E aí você sente isso na sua vida, é como, tô perto de ser promovida.
não teve a vaga. Tô perto de fechar esse negócio, não deu certo. Quase consegui, é como se tivesse ficar sempre no quase, ou aquela sensação de barreira, inclusive para se relacionar com as pessoas, para confiar. Por quê? Uma das relações mais profundas que a gente tem é com a nossa mãe. Você ficou durante meses no ventre dela, existe uma relação de simbiose aqui, entre mãe e filho ou mãe e filha. Chega um dado momento em que o útero é desnecessário para a criança. E aí é o nosso primeiro sucesso na vida, que é o nascimento. E o primeiro movimento de interrupção de amor com relação à mãe e filha é justamente a hora que essa criança nasce e não tem esse contato com a mãe e não recebe o leite materno. Porque eu vivi em uma situação, eu morava dentro dela. E de repente houve essa ruptura, mesmo que você não se lembre, e os nossos traumas, a gente não lembra do fato em si até em torno de 3, 4 anos de idade, porque a nossa mente ainda está construindo essa parte para que a gente guarde os registros, mas a gente lembra da sensação de abandono, de vazio, de rejeição. Então, tudo que você viveu de traumas com menos de 4 anos de idade, por exemplo, você não vai lembrar geralmente do fato, mas da sensação em si. Então, se houve uma ruptura, não recebi o leite materno, seja porque você precisou ficar na incubadora, sua mãe teve alguma questão, já houve uma interrupção. Eu era criança, minha mãe precisou cuidar da minha avó que adoeceu, ficou 3 dias fora. Movimento de amor interrompido. Minha mãe faleceu, movimento de amor interrompido. Nasceu um irmão mais novo, movimento de amor interrompido. Aqui não é sobre a intenção da mãe, é sobre como a sua criança se sentiu. E aí é como se houvesse esse amor, a criança tá aqui, mãe, eu posso contar com você, recebe acolhimento, amor, e do nada tem esse distanciamento. E a sensação é como se houvesse realmente uma barreira aqui, que é a sensação que você sente na vida adulta também. Então esse movimento de amor interrompido é o que pega grande parte das pessoas. E aí a sua criança vai aprendendo a não confiar, a dar conta sozinha, vai sentindo vazio. E mais uma vez, não é sobre a intenção aqui. Minha mãe adoeceu, eu era criança e precisei cuidar dela. Movimento de amor interrompido, ainda se inverteu o papel com a sua mãe. Saiu do seu lugar de filha, foi ser mãe da sua mãe. Eu já vivi essa dinâmica. E isso causa um desgaste, já vivi essa dinâmica. Lembra que eu falei? Carregar o mundo nas costas dá problema de coluna. Aqui que eu tive 3 hérnias na cervical. Melhorou, eu parei de travar as costas e de sentir dor a partir do momento que eu voltei para o meu lugar de filha. Então esse movimento de amor interrompido, que às vezes você não tem memória e não tem consciência, mas você vai tendo essa sensação de barreira, de esforço, de hora que tá para acontecer, ou uma área, nossa, minha carreira agora tá deslanchando. Putz, meu relacionamento tá dando problema. Por quê? Você não sente essa permissão, não consigo confiar, porque se eu sentir essa dor dessa interrupção de novo, essa perda gigantesca de novo, está relacionada a esse movimento de amor interrompido, e é essencial fazer essa conexão. Minha mãe já faleceu, não tenho contato com ela, não sei dela, enfim, não tem problema. Tudo isso que eu tô trazendo aqui para você é emocionalmente. Olhar para os pais, cuidar dessa relação, não é sobre conviver, mandar WhatsApp todo dia, nada disso. É sobre internamente. É sobre, inclusive, você aprender a olhar para você. Quer ver um negócio? Vamos fazer uma coisa aqui. Quero que você imagine que você tá num navio e tá você e sua mãe. Ou uma pessoa que você ama muito. Se possível, você e sua mãe. Tá no navio você e sua mãe. E aí o navio começa a afundar e só tem um bote. Só tem um colete salva-vidas. Sabe, tipo Titanic? Você fica com esse colete ou você dá para sua mãe? Você usa o bote só cabe uma pessoa, ou deixa sua mãe no bote. Isso diz muito sobre o quanto você se valoriza. Porque não é sobre, claro que isso é um caso extremo, mas é sobre você entender o seu valor.
entender a força que sua mãe tem, que seu pai tem, eles estando vivo ou não. Porque se o seu primeiro intuito foi, eu dou o colete pra ela, minha mãe não é capaz, eu que sou, deixa que eu salvo você, mãe. Eu sou sua mãe. Percebe? Sabe, igual pra quem já andou de avião? No avião, o que fala? Se tiver algum problema, vão cair as máscaras de oxigênio, coloque em você, mesmo que você esteja com uma criança. Por quê? Como você vai salvar uma criança se você não tá viva? E é o que acontece com grande parte de vocês. Eu tive filho, eu me esqueci. Claro, a criança precisa muito, né? Principalmente quando é muito pequenininha. Só que se você não coloca a máscara de oxigênio em você, é onde a criança, o filho começa a adoecer. Começa a ter um monte de questões, porque a criança fala, deixa que eu sofro por você. E aí, mesmo não querendo interromper esse movimento de amor, esse vínculo, acaba sendo interrompido. E o quarto ponto, então a gente falou sobre o primeiro ponto eu estou ali conectado com as dores dos meus pais, eu estou no meio do relacionamento deles, eu sinto pena, eu quero salvá-los. O segundo eu vou pro outro extremo, eu rejeito, eu não quero nem ver, eu quero fazer o extremo oposto, a hora que eu vejo, estou fazendo exatamente igual. O terceiro ponto é o movimento de amor interrompido. E o quarto ponto é que pode travar o fluxo da sua vida em qualquer área, é quando a gente está conectado também de uma forma inconsciente, porque nada disso é consciente. Ninguém fala, hoje eu vou sabotar minha vida, porque minha mãe teve uma vida difícil, eu quero ter uma vida difícil que nem a dela. O dinheiro na minha família sempre foi problema, ou eu senti que eu não recebia atenção dos meus pais. Deixa eu ferrar meu financeiro, que aí eles me ajudam, eu me sinto acolhido um pouco. Eu não consigo pedir colo, eu não consigo ser cuidada. Deixa eu adoecer, porque aí alguém cuida de mim um pouquinho. Ninguém faz isso de forma consciente, não é verdade? Tô carregando o mundo nas costas. Deixa eu travar minha coluna, porque aí, já que eu não consigo falar não para as pessoas, eu não consigo falar não quero, eu vou falar eu não posso porque eu tô travada. Que foi o que aconteceu comigo. E o último ponto é quando a gente está conectado com a história de alguém da nossa família. Algum membro da nossa família, a gente falou sobre os pais, mas não necessariamente são os nossos pais. Pode ser que você esteja repetindo histórias da sua avó, ou o padrão das histórias das mulheres guerreiras da sua família, você vive uma vida de batalhas. Para você ser batalhador, e a gente vai aprendendo culturalmente, né? Batalhador, eu amava receber tapinha nas costas no Dia das Mulheres. Mulher guerreira. Pra você ser guerreira, você precisa viver em quê? Em guerra. A vida precisa ser uma batalha para você ser batalhadora. Esforço é diferente de resultados. E a gente vai aprendendo, pelo menos eu aprendi. Se não foi só eu que aprendi isso, clica no coraçãozinho. Eu achava o máximo. Suzana é esforçada, dá Feliz Dia das Mulheres, guerreira, não sei o quê. Alguém vem me dar Feliz Dia das Mulheres e falar se é guerreira, eu falo, não sou não. Deus o livre, já fui. Abandonei isso aí. Porque a gente ser comprometida é diferente de viver disso. E muitas vezes a gente tá repetindo padrões, existem situações dentro das famílias que pulam uma geração. Então, minha mãe não teve problema. Quer ver um outro ponto? De feridas do feminino, por exemplo. Su, eu tenho endometriose, eu vivo tendo infecção de urina e tal. Mas, minha mãe, ela é super feminina, ela tem uma relação super saudável com meu pai, tudo ok. Como que foi sua avó? O que ela passou? E sua bisa? Então, existem muitas situações em que você está conectada com a história de alguém da sua família, repetindo essa mesma dor, esse mesmo trauma que foi registrado dentro de você, passado de geração para te proteger, sem se dar conta, sem às vezes nem saber racionalmente dessa história. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que eu conheço e que eu sei da história do pai. Essa pessoa não conhece o pai, não sabe das histórias, nunca quis saber, porque quando a mãe engravidou o pai não quis saber dessa pessoa. E ela fez a mesma faculdade, foi morar na mesma cidade, em outro país. Repetiu exatamente o mesmo padrão do pai. Lembra tudo que eu rejeito? Se apropria, sem saber. Já atendi várias pessoas que foram adotadas.
Ah, isso foi adotado, eu não sei a história dos meus pais biológicos. Não tem problema. A hora que a gente vai cuidar, e aí a pessoa vai pesquisar, fica sabendo alguma coisa das histórias, tá fazendo exatamente a mesma coisa. Às vezes tá com a mesma doença física, passando o mesmo problema financeiro. Porque enquanto aquilo não é curado, é como se o nosso inconsciente gritasse pra gente olhar. Su, por que o nosso corpo repete esses traumas? Para nos proteger. Então, eu já trouxe algumas vezes aqui para vocês, mas eu gosto sempre de repetir. Hoje melhorou muito, porque eu tenho consciência, mas, por exemplo, eu ia viajar para um lugar mais frio. Não precisava ser neve, um lugar um pouquinho mais frio. Tipo, em junho, ia para Campos do Jordão, que é mais fresquinho. Eu moro aqui no interior de São Paulo. O meu medo de passar frio era tão grande que eu colocava a roupa de frio na mala. Antes de sair, eu pegava um casaco, colocava e deixava mais um fora da mala. Era um medo, sendo que, gente, se precisava no shopping, compro outro, mas eu tinha um negócio. Eu já passei frio na minha vida? Nunca. Meus pais já passaram frio? Graças a Deus, nunca. Mas eu tenho certeza que existe alguém da minha família que já passou. Sejam meus familiares que vieram da Itália, pode ter sido nessa viagem, pode ter sido lá. Meus familiares, meus ancestrais americanos que vieram pra cá. E eu tenho esse medo. Por que tem esse medo registrado? Porque lá atrás eles precisavam ter a preocupação para que não se passassem frio. O medo, os traumas, nada mais são do que um alerta de cuidado, ó. Vai doer, vai ficar sem roupa, vai ficar sem comida. Não dá tanto amor, não se conecta tanto porque vai faltar cola, essa pessoa vai te deixar. Igual a sensação de abandono. Já viu o caso de uma pessoa descendente de judeus? Né, acho que todo mundo sabe as histórias do que aconteceu com os judeus lá atrás, em que a mãe deu ele para uma pessoa cuidar, porque a mãe era judia, tava tendo aquela época, tem palavras que não dá para falar aqui, mas daquela situação com os judeus para o bebê, né, não morrer. Ela deu para uma outra pessoa, depois de anos esse menino conseguiu encontrar a mãe, só que ficou registrado nele a sensação de abandono, de uma forma inconsciente. Essa sensação passou para o filho também. O filho foi abandonado? Não, mas tem a informação. Cuidado, porque a pessoa que você mais ama pode te deixar. Mesmo que lá atrás foi por proteção. Percebe que não é sobre a intenção? Mas a gente tem esses registros para olhar. E a partir do momento que você olha dentro da constelação, dentro do acompanhamento sistêmico, você toma consciência e consegue mandar a informação para o seu corpo, não racionalmente, mas emocionalmente, que agora não tem mais perigo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Você conhece as histórias da sua família? Como que é para você ouvir tudo isso? A gente vai fazer aqui uma respiração, uma visualização para dar uma relaxada, porque eu sei que esse monte de informação vai dando um negócio e antes da gente finalizar, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês? Quero lembrar para quem for aqui da região ou quem quiser vir para cá, já vieram pessoas de várias cidades aqui para Americana para constelar. Não esse sábado próximo, dia 25, das 2 às 6, a gente tem constelação familiar em grupo aqui em Americana. E aí você pode tanto constelar, trazer o seu tema, quanto participar ali, que já traz grandes aprendizados também. São somente com vagas reservadas. A constelação é justamente para que você possa integrar razão e emoção, para que você possa entender para onde o seu coração está olhando, em que dinâmicas familiares seu coração está preso, que está te impedindo de alcançar o que você deseja, está fazendo você sentir esse vazio, esse peso, essa exaustão. Para quem não consegue vir, também faço atendimento de constelação individual, tanto presencial aqui em Americana, quanto online no mundo todo, tá? E depois você me manda direct que eu te passo todas as informações. Os nossos grupos, para quem pergunta, é sempre uma vez ao mês, tá? Então vai ter agora dia 25 a primeira do ano. A data de fevereiro ainda não fechei, assim que eu fechar também eu informo aqui. Então vamos lá. Vamos fazer agora uma respiração, um relaxamento, uma visualização. Então, nesse momento eu vou pedir para você fechar seus olhos. Você não vai precisar carregar o celular, ficar segurando, você não vai precisar me olhar. É o seu momento de relaxar. Então, apoie o celular em algum lugar. Esteja em um lugar que seja confortável, que você se sinta bem, que você possa não se preocupar com mais nada. É o seu momento. Eu sei que a gente
tá nessa correria, principalmente no começo de ano, vem aquele pique de, ai, eu vou resolver A, B, C, D e C. Só que mais de 70% das pessoas, nesse período, já tá deixando de cumprir as metas, já tá no piloto automático. 5 minutos que você para olhar para você, um sábado que você para olhar para você, 1 hora na semana que você tem para fazer uma terapia, uma mentoria para você, faz toda a diferença no seu ano como um todo, para você não entrar nesses mais de 70% que deixa seus próprios sonhos de lado sem ter consciência que a rotina consome. Então, é o momento de relaxar. Ah, ponto importante antes de a gente fazer a visualização. Finalizando aqui, eu vou postar, deixar essa live disponível lá no feed. Coloca depois para mim nos comentários qual foi seu principal aprendizado, seu principal insight com a live de hoje. Lembra de compartilhar para o Instagram entender que esse conteúdo é importante para que mais pessoas possam tomar consciência e começar a ter uma nova forma de olhar para si, de olhar para a vida, de olhar para suas relações, para sua história, para sua família. Combinado? É a forma da gente manter o equilíbrio de troca, lembra? Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho. Você recebeu esse conteúdo incrível aqui de presente. E a forma da gente manter esse equilíbrio é curtindo, comentando e compartilhando, tá? Então agora pode fechar seus olhos. E respira. Vai inspirando pelo nariz. Expira pela boca. Vai desacelerando. Se permita receber esse momento de cuidado, de relaxamento, esse momento só seu. Isso, respira, inspira pelo nariz e solta pela boca. E ainda de olhos fechados, imagina que você está em um lugar em que você se sente bem segura. Um lugar que você se sente bem, leve. Um lugar que você pode ser você. E cada segundo que você passa nesse lugar te faz sentir ainda melhor, mais relaxada, tranquila, em paz. Imagina que atrás de você estão seus pais, atrás deles seus avós, atrás de seus avós seus bisavós, independente se você tenha conhecido ou não, atrás dos seus bisavós, seus tataravós, e que você vai se conectando com a vida que você recebeu através deles, com a força dessas pessoas que passaram por muitas coisas para que hoje você estivesse aqui, com o amor, da forma que for, porque muitos deles passaram por tantas dores que aprenderam a anestesiar o sentir, o carinho, o acolhimento, e que a forma de dar amor foi te empurrando para a vida do jeito que eles deram conta de fazer. E imagina que se conectando com essa força, com esse amor da sua família, você vai se sentindo mais confiante, mais completa, mais em paz. E que você diz para eles justamente a frase que saiu no início da nossa live. Eu peço que vocês abençoem as minhas escolhas, o meu caminho, a minha vida. Por amor a vocês, agora eu me permito ser feliz, focar nos meus sonhos e me amar. Isso, e se você sentir no coração, ainda de olhos fechados, abaixa o seu queixo como se você fosse encostá-lo no seu peito, para que você possa agradecer a cada um deles, que foi necessário, essencial, para que hoje você estivesse aqui. Pai, mãe,
meus avós, bisavós. Gratidão pela vida. Eu recebo a vida que veio através de vocês. Isso, respira, ainda de olhos fechados. Se você puder, se dê um abraço, se acolha. A gente é acostumado a acolher e abraçar tantas pessoas, mas esquece de si. Se dê um abraço bem gostoso. Receba a vida pulsando nas suas células, na sua veia, no seu coração. Isso, respira bem fundo. Vai acolhendo e guardando toda essa força, todo esse amor. E aos pouquinhos, vai voltando sua atenção para o seu corpo. E bem devagarzinho pode abrir os seus olhos e voltar aqui comigo. E aí voltando aqui comigo, dá uma respirada bem fundo, solta os ombros, vai relaxando. Espero que esse momento de respiração, de visualização, tudo isso que eu trouxe aqui para você, seja o primeiro passo de um processo de despertar, de um processo de você se permitir voar para a vida. Em breve eu vou divulgar aqui para vocês também um projeto lindo que está vindo para te ajudar a sair do casulo, porque muitas vezes a gente já está com as asas prontas para voar, mas todos esses medos, essas dinâmicas inconscientes faz a gente continuar se encolhendo aí num lugar que a gente não cabe mais. E é essencial olhar para isso, e para isso a gente precisa realmente de acompanhamento, direcionamento, para que as coisas sejam mais leves. Uma ótima noite para você. Daqui a pouquinho a live de hoje está no feed. Lembra de curtir, compartilhar, comentar como foi para você. Vai ser a nossa forma de manter nosso equilíbrio de troca e eu vou me sentir honrada em receber a sua curtida, os seus comentários, os seus insights para sua live e de te ter aqui também na nossa constelação no dia 25. Um beijo enorme. Quem quiser informações também sobre a constelação individual é só mandar direct que eu passo tudo certinho. Ótima noite para você. Tchau, tchau.